Eu sei que eu tinha prometido na outra rede social, aquela dos textos mais curtinhos, que eu ia dar um tempo nas gravações, e de fato ia. Afinal, esse vírus xarope ainda tá nesse organismo. Mas enfim, eu dei um tempo justamente nesse tempo para comentar com vocês a situação do árbitro Igor Benevenuto, um árbitro mineiro do quadro da FIFA que admitiu ser gay, numa entrevista a um podcast do Globo Esporte. Baseado nisso, a gente vai comentar com você, e espero que você entenda a minha voz um pouco baleada, sobre outros árbitros assumidamente gays que já roubaram a cena no futebol brasileiro. Bora então. Antes de mais nada, eu quero que você seja muito bem-vindo aqui ao Nonsense Football, que você se inscreva no canal, porque é muito importante pra gente. Estamos aqui quase todos os dias, quando eu estou bem de saúde, para contar histórias do futebol alternativo brasileiro e mundial, beleza? Já viu, né? O Igor Benevenuto é um árbitro mineiro de 41 anos e que integra o quadro da FIFA. Ele revelou a orientação sexual num podcast do GE. E tem uns trechos muito bacanas na fala dele. Vale a pena ler ou ver. E eu digo ler, porque o GE também fez uma matéria escrita sobre o tema. O link vai ficar no primeiro comentário fixado. Bom, dito isto, você talvez já tenha ouvido falar no árbitro Margarida. Na verdade, houve dois Margaridas. Um original, que inclusive apitou jogos do Campeonato Carioca ali no meio dos anos 90, e o outro que se inspirou no primeiro Margarida. Esse primeiro, infelizmente, nos deixou em 1995, e é com ele que a gente começa o nosso conteúdo. Bora falar um pouco mais da carreira do Jorge Emiliano dos Santos. Nascido no Rio de Janeiro, o Jorge foi ficando famoso pelos trejeitos na hora de apitar jogos na praia. Como isso era negócio sério, ele garantia que essa experiência tinha lhe dado cancha para poder encarar jogos de futebol profissional. Virou assunto e ganhou o apelido, Margarida. Tanto que foi convidado a participar de programas televisivos. Até nos Trapalhões ele apareceu. A fama rendeu o profissionalismo no apito. Em 88, ele estreou na carreira dentro de campo num jogo entre Flamengo e Volta Redonda pela Taça Guanabara. Roubou a cena, acabou sendo xingado por torcedores, mas se emocionou com a oportunidade de apitar uma partida oficial masculina. Essa arbitragem é pra minha mãe tá no céu, rezando por mim, torcendo por mim. Aliás, aquele jogo fez a fama de Margarida estourar para todo o Brasil. Antes do apito final, ele chegou a ser cumprimentado pelo Renato Gaúcho, meia do Flamengo. Eu sofri muita justiça pra chegar onde cheguei hoje. Eu agradeço a minha mãe e a imprensa, tudo que eu consegui. O árbitro Jorge Emiliano, popular Margarida, desabrochou como um bom árbitro da primeira divisão. Jorge, você inclusive saiu meio chorando no final, porque foi emoção, tudo que aconteceu. É muito difícil você, num país preconceituoso como o nosso, assumir certos posicionamentos e conseguir vencer. Eu acredito que com essa arbitragem eu devo ter dado uma resposta àqueles que diziam que não temos lugares a bicho que não pode apitar. Foi no mesmo ano de 1988 que ele admitiu a orientação sexual. Ele disse que se reconhecia homossexual num país abertamente preconceituoso e que isso era uma coisa muito difícil de se fazer. E, bom, imagino que seja difícil até hoje. Em março de 1978, ele concedeu uma entrevista a placar. Olho nos recortes. Ele alegava que o pai não tinha aprovado a escolha dele em ser árbitro, mas a mãe sim. Também destacou não ligar para os gritos da torcida do Flamengo na estreia dele. Margarida garantia ter se inspirado na arbitragem de Armando Marques, que inclusive era homossexual, mas nunca se assumiu. A cada trejeito dele ficava fascinado. Foi minha musa inspiradora, falou Margarida. O Jorge também peitou o José Roberto Wright, que segundo ele, dizia que Margarida denegria a profissão. Surpreendente, né? Só que nem tudo foram flores na carreira do Margarida. Em 2 jogos do futebol feminino, por exemplo, ele se envolveu em brigas. Primeiro em 1983. Jogo na rua Bariri, em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Radar, time da casa, contra Goiás. A partida foi tensa para o Margarida desde o começo, como podemos ver. Na reta final, o Radar vencia por 5-0 quando o juiz expulsou Andréia do Goiás. Pronto, confusão armada. O árbitro ameaçou agressões e todo mundo foi para cima dele, até enfim ser agredido de fato. Em dado momento, após expulsar todo o time goiano, Margarida deu um soco em Andréia. Que ninguém tem sangue de barata, né? Chega uma hora que você explode, perde a razão, a noção das coisas, né? O juiz estragou totalmente a partida, ele queria aparecer. Juiz, eu tô chorando, é por não ter conseguido dar um murro na cara dele. Você precisa colocar homem pra apitar futebol feminino, é homem. Você quer me comprometer, né? Ele é diretor de jornal do Radar, não tem condição, o juiz desse ser comprado pelo próprio Radar. Você apanhou de homem e de mulher hoje?
Hoje eu fui sanduíche. Mesmo essa confusão no futebol feminino não impediu Margarida de estrear profissionalmente no futebol masculino. Lembrando que naquela época, essa Taça Brasil do futebol feminino era um torneio amador, profissional mesmo, só o futebol masculino. Mesmo assim, ele voltou a brigar num jogo feminino em 1989. Agora era jogo em Niterói, estádio Caio Martins. De novo, o Radar em campo, agora contra o Saad de São Paulo. O primeiro tempo não teve incidentes. No capítulo de futebol feminino desde 83, eu só tive uma desavença, já do conhecimento geral, com o time do Goiás, na primeira Taça Brasil, essa aí é a sexta, né? Eu já apito a Taça desde o início, né? Numa confusão que eu tive com as meninas do Goiás, que eu cheguei a ser agredido por uma delas, né? E revidei, né? Porque você leva a carreira toda levando bolacha de homem, dá apanhada de mulher, né? Diz que mulher não se bate com uma flor, mas eu discordo. Tem certas mulheres que às vezes você tem que agir com um rigor masculino exacerbado. Só que na etapa final, ao marcar esse pênalti pro Radar, já teve princípio de briga aí. E piorou depois do gol marcado. Margarida agrediu a lateral Elaine do Saad, fora da imagem. O marido da atleta era massagista do time e o cara invadiu o campo para revidar. Margarida não se intimidou. A agressão virou assunto até na placar. Ali dizia: o estilo delicado só esteve ausente uma vez na carreira de Margarida, em 1989. Ele deu um soco na boca de Elaine do Saad, uma verdadeira atitude de machão. Pois é. Em 1991, Margarida voltou a apitar um jogo do Flamengo, mas desta vez uma partida festiva. Nos 10 anos da conquista mundial, o Fla usou uma equipe com os campeões mundiais de 81 e outras promessas da base, como Marcelinho Carioca. A equipe encarou o Mesquita, da segundona estadual. O jogo terminou 1-1, e quem apitou? Margarida. Segundo uma velha máxima do futebol, bom juiz é aquele que pouco aparece em campo. Uma regra que Jorge Emiliano, Margarida, faz questão de não cumprir. Joga tua bola e não me perturba, tá? Da gozação aos veteranos. Vai correr pro sogro? Beleza. Vai lá? Do trejeito inconfundível, Margarida soltou a franga. Vem, Kleber, vem, Kleber. Não é só site, não. Devagar. Vocês não querem que eu faça gol, né? A bola nem na mão bateu. Que já seria. Vai embora, pegue uma vantagem. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos! Só que a saúde aos poucos foi fazendo o Margarida deixar os gramados. Em 92, ele chegou a ser internado com os 2 pulmões comprometidos pela tuberculose. Mesmo com todos os sintomas apontando para AIDS, ele não queria esse diagnóstico, ele não admitia isso em público, por medo da discriminação e da solidão. Ele chegou a tentar voltar a apitar em 94, mas não conseguiu. E em 21 de fevereiro de 95, ele morreu. Aí o destaque na Folha do dia 23 de fevereiro daquele ano. Margarida foi enterrado usando a camiseta preta da CBF e teve o corpo coberto por flores. Ele tinha só 40 anos. Também no meio dos anos 90, um outro árbitro do Rio de Janeiro admitiu ser gay, o Walter Senra, que tinha o apelido jocoso de Bianca. Senra apitava jogos do Cariocão e se disse perseguido por torcedores após admitir a orientação sexual. Em 2002, já aposentado do apito, ele foi encontrado morto e a causa da morte não foi divulgada. Um outro árbitro assumidamente gay que roubava a cena no futebol brasileiro era o Paulino Rodrigues da Silva, o Borboleta. Paulino apitava jogos do futebol carioca no fim dos anos 80 e começo dos 90. Ele também sofria. Por exemplo, num duelo entre Vasco e Campo Grande, em 92, ele deu um gol polêmico pro Vasco e os jogadores do time adversário vieram pra cima. Encarou todo mundo e expulsou só um, o Falcão. Depois de 15 minutos de muita confusão, Paulino Rodrigues, apesar de ter sido empurrado por vários jogadores, expulsa apenas o ponta esquerda Falcão. Antes disso, em 90, ele já tinha sofrido nas mãos dos torcedores do América de Três Rios. Tudo por conta desse pênalti pro Fluminense. E olha, foi muito pênalti. O pessoal do América não gostou, né? Invasão de campo, policiais no gramado, mas não teve jeito. Cocada cobrou e fez. Fluminense 2, América de Três Rios 1. Mas após o jogo, torcedores apontaram uma arma para a cabeça do Borboleta. No interior, praticamente não havia proteção policial e nem vestiário, e os juízes ficavam entregues à sanha apaixonada de uma torcida. O Borboleta apanhou muito, conta o jornalista Carlos Nobre, um dos autores do livro Parada Dura, Memórias de um Juiz Gay do Futebol Carioca, de 2012. A fama do Margarida, porém, foi bem maior, talvez até pelo pioneirismo. E a partir dos anos 2000, ele ganhou um sósia, digamos assim, um novo Margarida. Clésio Moreira dos Santos é heterossexual, mas resolveu apostar na semelhança física com o Margarida dos anos 80 e 90 para brincar com isso. Passou a apitar usando os trejeitos espalhafatosos de Jorge Emiliano. Ele apitou o jogo do Brasileirão
e estreou no Inter 0 Flamengo 0 em 95. Bora pras aspas dele. Me inspirei muito em Jorge Emiliano, o Margarida original, Armando Marques, Almir Renzi, o Morgadinho, José Roberto Morgado. Eram árbitros bem folclóricos, eles tinham uma maneira diferenciada de arbitrar. E eu comecei a criar um estilo próprio, que é a minha tradicional corrida de costas. Criei o passo da gazela, largada do jogo, quando dei uma parada na arbitragem convencional do futebol profissional. Eu criei o uniforme cor-de-rosa. Em 1999, o Margarida Cover acabou ficando famoso por uma polêmica danada na final do Catarinense. Era o último jogo do Catarinão daquele ano. Figueirense contra Avaí, no Orlando Scarpelli. Sorteio. Uma hora antes do jogo, foi definido o sorteio, tá aí o árbitro do jogo, Clésio Moreira dos Santos, é o árbitro da partida da decisão histórica. Logo após o gol do Avaí, Clésio deu pênalti pro Figueira. E, bom, foi acertada a decisão, visto que o jogador puxa a camisa do atacante. Mesmo assim, houve muita polêmica. E houve uma polêmica ainda maior na etapa final também. O Clésio chegou a validar um gol do Avaí, mas minutos depois, o auxiliar dele assinalou impedimento. A bola já estava no meio de campo pronto para o jogo ser reiniciado. Imagina a reação dos caras do Avaí. Aquela decisão ficou marcada por uma confusão que durou meia hora e teve até cavalaria em campo. Com o passar do tempo, o Clésio acabou se aposentando do futebol profissional e entrou mais ainda para as brincadeiras. Tipo nesse jogo de veteranos de Figueirense e Aimoré 2003. A arbitragem do Clésio chamou mais atenção do que a partida, que era uma preliminar de jogo dos profissionais do Figueira. Haja brincadeira para aplicar cartões e tudo mais. Essa, por exemplo, é a corrida de costas que ele falou em outro trecho aqui do nosso conteúdo. Clésio aposentou o apito profissional, mas segue sendo presença garantida em muitos jogos festivos, sempre chamando a atenção e todo de rosa. Que o Igor Benevenuto tenha toda a tranquilidade para continuar fazendo o papel dele na arbitragem brasileira e também mundial, visto que ele é do quadro da FIFA, e que ele seja muito respeitado após abrir essa parte íntima da vida dele. E você lembra de outros árbitros famosos por essas questões? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal e eu volto na próxima, espero, com uma voz melhor. Tchau!